Muito bem, dando continuidade ao estudo da profecia de Jonas, eu gostaria de convidar todos os queridos a abrirem suas Bíblias em Jonas capítulo 4, os versos 1 ao verso 11, e nós focaremos especificamente hoje nos versos 5 ao verso 8. E a palavra de Deus diz assim: Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. Respondeu o Senhor: É razoável esta tua ira. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez para si uma barraca, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e fê-la crescer por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, de modo que Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, de sorte que esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Respondeu ele: É justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Disse, pois, o Senhor: Tens compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muito gado? Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos por tua santa palavra, e que ela encontre espaço em nossas vidas, e que a inspiração do teu Espírito Santo nos capacite a meditar nessa porção das Escrituras, de tal maneira que possamos agradá-lo. Ó Deus, que a tua palavra continue sempre falando aos nossos corações, e que possamos aprender sempre com os erros e com os acertos dos teus filhos e filhas ao longo da história. Em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos por tudo. Amém. Quero pensar com os queridos hoje sobre o seguinte tema: expostos aos ensinos de Cristo. E para tanto nós focaremos a atenção nos versos 5 ao verso 8 da passagem que acabamos de ler, hein? E a título de introdução, eu gostaria de dizer que Jonas, capítulo 4, é uma demonstração do interesse do Senhor em multidões, assim como em indivíduos. Este é o que, em termos filosóficos, se denomina o escândalo da particularidade. Como o Criador do universo, se é que ele existe, dizem os críticos, poderia deixar a totalidade do cosmos e escolher um planeta? Ou, dentre as centenas de nações, escolher Israel? Ou, dentre as inúmeras opções, ter permitido Jesus como o único caminho, a única verdade e a única vida? Para tais pessoas, a convicção de que certamente um Deus tão transcendente jamais seria tão particular em suas ações, nem particular e consequentemente nem pessoal. Todavia, esse não é o Deus da Bíblia. Ele é capaz de lidar com centenas de milhares em Nínive,
mas é igualmente interessado em lidar com um só homem. No capítulo final de Jonas, nós podemos identificar certos aspectos gerais da psicologia do profeta e a forma como Deus agiu para moldar o coração de Jonas e reconciliar o livre-arbítrio do profeta com a soberana vontade do Senhor. Em primeiro lugar, nós já vimos em momentos anteriores os extremos emocionais de Jonas, no capítulo 4, extremos de desagrado e extremos de alegria. Depois nós vemos também no capítulo 4, nessa manifestação da psicologia do profeta, as manifestações radicais dele, quando ele expressa por 2 vezes que melhor era morrer do que continuar vivendo. Nós vimos anteriormente as respostas ousadas do profeta para com os questionamentos do Senhor, e nós vimos isso na última mensagem, as ousadias de Jonas em oração. Hoje nós focamos nos desejos egocêntricos, ou aparentemente egocêntricos, desse profeta de Deus, a busca do profeta por sombra para si mesmo e, ao mesmo tempo, calor para aqueles que não merecem. E também nós veremos em outra ocasião oportuna, Deus assim permitindo, as contradições proféticas que falam ainda no capítulo 4 sobre este profeta e as tremendas demonstrações de expectativas frustradas e aquilo que nós chamamos hoje de contradições proféticas, mas a isso nós voltaremos no momento oportuno, Deus assim permitindo. Desde o capítulo 1 até o último, este homem de Deus tem sido ensinado pelo Deus de Israel. Desde a tentativa frustrada de fugir, passando pela falência de si mesmo e pelo retorno aos propósitos do Senhor, chegamos ao período na vida de Jonas quando ele é tratado particularmente. Nas palavras do teólogo escocês Hugh Martin, que no comentário chamado Profeta Jonas diz: é certamente difícil entrar no estado mental de Jonas o suficiente para lhe fazer justiça, tanto quanto condená-lo por seu erro. Mas, enquanto seu pecado é aqui exposto para condenação, ofereçamos ao profeta pelo menos essa justiça, a de mantermos em mente que tal pecado é exposto por ele mesmo. É ele mesmo que registrou a história de sua indesculpável atitude de alma. Ele registrou de forma engenhosa para todas as gerações os sentimentos com os quais, nesta crise muito dolorosa, foi exercitado, omitindo nada e nada amenizando. Ele não alivia as expressões que ele sentiu, eram necessárias para expressarem a violência de suas emoções. O profeta, com sua própria caneta, narra que ele se sentiu em desagrado, mais do que isso, profundamente aborrecido. Mais do que isto, ele estava excessivamente irado. E ensiná-lo de tal forma a curá-lo é o propósito do Senhor com todos os seus filhos e filhas. E Hugh Martin continua dizendo: ainda assim, esta é a enfermidade de um amigo de Deus e não a malícia de um inimigo. E o fato de que a coisa era assim é evidenciado também pelo fato de que o profeta levou toda essa questão a Deus em oração. Nesse sentido, vamos focar um pouco mais nos versos 5 a 8 da nossa meditação. A passagem inicia com o profeta buscando para si mesmo sombra. E aqui ele sente prazer, nos versos 5 e 6, é o que a palavra de Deus diz. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez para si uma barraca e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e fê-la crescer por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, de modo que Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Então, aqui está o profeta fora da cidade, desfrutando de sombra para si mesmo, enquanto desejava o calor para outros dentro da cidade. Este é um ponto
na vida do profeta quando o interior deseja coisas que contradizem a natureza daquilo que já havia sido anunciado de acordo com a natureza divina e que muitas vezes se deseja apenas aquilo que é de interesse pessoal. Se nós pudermos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 4, verso de 1 a 3, nós lemos o seguinte: De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais. Invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerra. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E aqui está o profeta, desejando fora da cidade, ver o que aconteceria a ela mesma. Sombra fora da cidade, esperando ver o que aconteceria com ela. Por que, se ele já sabia da vontade do Senhor em perdoá-la? A impressão que se passa é que em Jonas capítulo 3, verso 4, havia a esperança de que Nínive seria subvertida. Talvez isto indicasse da parte de Jonas uma dúvida quanto à veracidade do arrependimento ninivita. Fora da cidade, o profeta espera a intervenção divina contra os ninivitas. Mas o que ele vê é o cuidado do Senhor para com ele mesmo. Jonas deseja o calor da exposição dos ninivitas à justiça de Deus, enquanto ele deseja para si mesmo a sombra. É importante lembrarmos de que Deus concede alívio para o profeta, para que o profeta saiba o quão importante é que outros experimentem também aquilo que nós mesmos desejamos para as nossas vidas. E é na bondade que as pessoas revelam quem de fato elas são. Na verdade, elas demonstram, nos mesmos termos, quando são tratadas de maneira ruim, elas, normalmente os seres humanos, eles retaliam. Mas você quer ver realmente a natureza de uma pessoa, o quão má uma pessoa pode ser, é quando ela é exposta não à maldade, mas à bondade. E a maneira como nós reagimos à bondade, quer de um ser humano ou do próprio Deus, revela muitas vezes a maneira cruel e má com a qual nós reagimos e agimos, revelando assim sendo a nossa própria natureza. Deus concedeu o bem exterior e o retirou eventualmente para que o interior de Jonas se manifestasse. No capítulo 4, verso 7 está escrito: Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira de sorte que esta se secou. Desta forma, nós podemos dizer que Deus nos faz experimentar aquilo que desejamos para os outros. E num outro momento, Ele, ou pelo menos que deveríamos desejar para os outros, e no momento seguinte Ele retira aquele bem a fim de trazer à tona aquilo que está no secreto da alma. E aqui Jonas passa por essa lição tremendamente séria. Por isso que o tema nosso é expostos aos ensinos de Cristo. No processo de tratar com o profeta, certas realidades vêm à tona para que os erros possam ser identificados e correção possa ser estabelecida na vida do Filho de Deus ou da Filha de Deus, à semelhança do que aconteceu com Jonas. E nesse sentido, encontramos certas lições de grande importância para as nossas vidas. Em primeiro lugar, Deus permitirá expectativas equivocadas. Jonas capítulo 4, verso 5. Obediência nem sempre será sinônimo de compreensão completa. Aqui está um homem de Deus que fez o certo, mas ao mesmo tempo alimentando uma expectativa errônea acerca da ação divina na história em relação às pessoas. Deus permite expectativas equivocadas. Jonas, no capítulo 3, já havia anunciado que se Nínive não se arrependesse em 40 dias, ela seria subvertida.
Assim sendo, por que o profeta precisava sair da cidade para ver o que aconteceria com ela, se mediante o arrependimento da mesma, a ameaça de ser subvertida já não teria mais aplicação? Como mencionei anteriormente, isso sugere que ele tivesse alguma dúvida com relação ao arrependimento verdadeiro dos ninivitas, ou algo que pudesse fazer com que ele saísse da cidade, buscando sombra para si, mas esperando de alguma forma que o calor da justiça de Deus, ainda assim, e não obstante a pregação dele no capítulo 3, caísse sobre Nínive. Deus permite, no processo de nos ensinar expectativas equivocadas. Em segundo lugar, Deus possibilitará contextos de aprendizado. Jonas capítulo 4, verso 6. Obediência nem sempre expressa maturidade constante. Aqui está um homem de Deus que fez o certo, mas ao mesmo tempo carecendo de instrução bondosa da parte do Senhor, a fim de revelar a ausência do bem no secreto da alma. Jonas sai da cidade e Deus provê um ambiente de ensino, sombra sobre o profeta, a fim de que ele possa ter as suas expectativas equivocadas corrigidas. Então Deus permite o equívoco e Deus concede a oportunidade, o ambiente ensinável para que as vidas possam ser corrigidas e edificadas em Cristo. Uma pessoa chamada Powell um dia disse: aquele que não tem inclinação para aprender mais estará muito apto a pensar que conhece o suficiente. E nós sabemos por experiência que todas as vezes que um profissional, seja qual for a área de especialização dele ou dela, todas as vezes que uma pessoa se julga conhecedora demais, autossuficiente demais, é nesse momento, a partir dele, que os desastres acontecem. Assim sendo, Deus corrige os seus filhos e filhas e Ele proporciona um ambiente de aprendizado, assim como foi para Jonas estar fora da cidade, sob a sombra que Deus providenciou para ele. Aquele era o contexto de aprendizado do profeta. Em terceiro lugar, Deus proporá lições expositoras da alma. Jonas capítulo 4, verso 7, a palavra de Deus diz: mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, de sorte que esta se secou. E o objetivo disso vem, obviamente, fazer com que a alma seja exposta. Deus concedeu no momento a sombra, no momento seguinte ele retira a sombra, e isto visa algo de extrema importância, a exposição do interior do ser humano. Obediência nem sempre será a expressão de submissão perfeita. Aqui nós temos um profeta que lutou com obediência, acabou obedecendo, é verdade, mas a obediência do profeta nem sempre significou expressão de submissão perfeita, assim como será comigo e contigo. Aqui está um homem de Deus que fez o certo, mas ao mesmo tempo necessitando desaprender coisas que mantinham a maldade dominante no profundo do coração. Na escola de Cristo, nós precisamos aprender coisas enquanto desaprendemos outras. Em quarto e último lugar, Deus promoverá o fim de nós mesmos nesse processo de ensino. Jonas capítulo 4, verso 8 diz: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Obediência nem sempre será expressão de espiritualidade plena. Aqui está um homem de Deus que fez o certo, mas ao mesmo tempo necessitando rever seus conceitos religiosos que o mantinha impedido de amar o Senhor e ao seu próximo. Concluindo então,
Um livro que estou lendo, que foi escrito entre os anos de 1621 e 1674, um homem chamado Ralph Venning escreveu um livro intitulado Aprendendo na Escola de Cristo. Argumenta, então, Ralph Venning, que existem 4 tipos de estágios na vida espiritual. Os bebês, os filhos, os filhinhos, os jovens e os adultos. 4 estágios de maturidade na escola de Cristo, que envolve o discipulado fiel. Ralph Venning, nesse período, disse: se você tem aprendido o ABC da piedade e os primeiros princípios da doutrina de Cristo, abençoe o Senhor por isso. Você não sabe quão cedo Ele iniciará o processo de ensiná-lo a soletrar e a entender mais claramente as lições mais profundas para que sua alegria aumente até a plenitude. Ele nota a gentileza de sua infância, de seus primeiros passos e tentativas de andar, e Ele provavelmente te tomará pela mão e ensinará você ir de uma classe para outra até que você se torne um dos mais avançados na escola de Cristo. E então Ele removerá, em outras palavras, promoverá você para a universidade, o que ele chama de academia santa, onde os espíritos dos homens justos, feitos perfeitos, estenderão as boas-vindas para você e se regozijarão com a sua chegada e companhia. Então, você pertencerá à sociedade dos cristãos, daqueles que certamente pertencem a Cristo e viverão com Cristo para sempre, o que é o melhor de tudo. Lembremos-nos constantemente de que o nosso Senhor e Salvador saiu da cidade, não para ver a ira de Deus caindo sobre nós, mas para evitar que isso acontecesse, aceitando a ira do Senhor sobre si mesmo em nosso lugar. Leiamos Hebreus capítulo 13, de 12 a 13. A palavra de Deus diz: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, o que significa fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando a sua vergonha. Em outras versões diz o seu opróbrio. Lembremos-nos sempre de que o Senhor Jesus Cristo abriu mão de suas prerrogativas divinas e eternas para a salvação de todo aquele que crê em Deus Pai pela fé, confiando nos méritos de Deus Filho pelo poder do Espírito Santo. Lembremos-nos também de que o nosso Senhor e Salvador sofreu e aparentemente perdeu por um tempo, a fim de ganhar por toda a eternidade, e com isso resgatar e enriquecer aqueles que haviam sido feitos escravos do pecado. E por fim, lembremos-nos de que a obediência irrevogável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo trouxe vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, sem qualquer possibilidade de reverterem o predicamento horrível no qual se encontravam e de repercussões eternas. E agora, por fim, leiamos então Hebreus 13, de 20 a 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. E matriculados na escola de Cristo, não temamos sermos expostos aos ensinos de Cristo, que como bom pastor de nossas almas tem somente um desejo, o de nos salvar e de nos santificar e um dia estabelecer a glorificação final das nossas vidas. E que para isso tudo, Deus mesmo
nos ajude. Amém. A fim de orarmos encerrando esse estudo e pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, lembremos-nos sempre disso, de que Jonas não expressava as malícias de um inimigo, mas as enfermidades de um amigo de Deus, nas palavras do teólogo escocês Hugh Martin. Tomemos muito cuidado e lembremos de Jonas com carinho. Ele saiu da cidade com alguns sentimentos, mas olhemos para Cristo. Saibamos que Jonas aprendeu na escola do Senhor e a nossa missão é olharmos para os erros de Jonas e aprendermos com os erros e acertos do profeta, mas acima de tudo, nossa missão é olharmos para Jesus Cristo, que saiu da cidade a fim de que a ira de Deus não repousasse sobre nós. E para isso, leiamos mais uma vez a palavra de Deus e logo em seguida oraremos. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de juntos estudarmos e meditarmos na tua santa palavra. Obrigado pelos erros e acertos dos teus filhos e filhas ao longo da história. Como bons alunos matriculados na escola de Cristo, possamos aprender tanto com uma coisa quanto com outra. Acima de tudo, ajude-nos a focar os nossos olhos em Cristo e assim seguirmos o bom pastor das nossas almas, pois é em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.